é a geratriz. O que é que isso tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver. Por quê? Eu quero definir quem é a área da lateral de quem? Do tronco, lateral do só de revolução, que é a área da superfície de revolução, obtida pela rotação do gráfico em torno do eixo das abscissas. O sólido correspondente é a rotação da região ômega. A região, ao longo do intervalo AB, é limitada pelo eixo das abscissas e pelo gráfico da função, tá certo? Entendido isso aí? Posto isso, vamos fazer o seguinte. Para cada partição, vou colocar em preto. Para cada partição, para cada partição P igual a x0, x1, xn, partição P igual a x0, x1, xn de AB, no intervalo fechado AB, tá? Sejam duas coisas, primeiro, HP, a poligonal, ligando os pontos ponto x0, f de x0, x1, f de x1, até quem? Até o último ponto, que é o ponto P, xn, f de xn. Então eu vou pegar aqui e eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou pegar aqui uma poligonal com somente 3 pontos. Tá? Você tem daqui para cá, você tem essa poligonal daqui para cá, e você tem finalmente a última poligonal. Essa é a minha poligonal HP, ligando os 3 pontos. O ponto x0f de x0, que é o AF de A, x1f de x1, x2f de x2, x3f de x3. Então, você pega essa poligonal. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são a poligonal e o gráfico de F ao longo do intervalo fechado AB. E não paro por aí. E SP, S índice P, quer dizer, está atrelado da partição, a superfície de revolução, obtida pela rotação da poligonal HP em torno do eixo das abscissas, que é o eixo quê? Y igual a 0. Então, olha, então você tem aqui, ó, a primeira superfície de revolução, que é obtida pela... Porque a rotação da poligonal corresponde a rotacionar cada segmento desse e unir as rotações. Isso dá a rotação da poligonal.
Só que a rotação da primeira poligonal, o que é que dá? A rotação do primeiro poligonal, não, perdão, do primeiro segmento. O que é a rotação do primeiro segmento? É a lateral de um tronco de cone. Muito bem. Assim como a rotação do segundo segmento. Que dá o quê? Um tronco de cone, que é esse tronco de cone aqui. Não vou desenhar o que está por trás, tá? Bem como a rotação desse último segmento, que dá o quê? Esse tronco de cone. Então, veja bem, a superfície SP, que consiste na união das laterais dos respectivos troncos de cone associados à partição, tá certo? Eu tenho a superfície HP, desculpa, a superfície SP, que é a rotação de HP da poligonal, consiste na união das laterais dos troncos de cone. Agora eu me expressei da maneira correta. Só que eu sei como calcular isso aqui. Eu sei como calcular. Por quê? Vamos ver. Tem-se a área de SP como? Que é a área de SP? É a área da primeira lateral de tronco de cone. Que é o quê? Que é 2π vezes o raio médio, mas qual é o raio médio? Que são os raios? O primeiro raio é f de x0, o segundo raio é f de x1. Então, é 2π f de x0 mais quem? F de x1 sobre 2. Vezes a geratriz, que é o comprimento desse segmento. Mas o comprimento desse segmento também eu tenho. Tá bom? É o quê? É raiz quadrada de quem? De x1 menos x0 ao quadrado, mais quanto? F de x1 menos f de x0 ao quadrado. Então, isso aqui é a área da primeira lateral. Calma. Quem é a lateral do segundo tronco de cone? É 2π vezes o raio médio. Não, igual não, perdão. Tá? É mais. Obrigado. F de x1 mais f de x2 menos. Aqui é mais. É tudo mais. Aqui é que estava errado. Não sei porque eu botei menos, que é o raio médio, é a soma dos raios. Tá? Aqui é que estava errado. Sobre 2 vezes a medida da geratriz do segundo tronco de cone, que é quem? x2 menos x1 ao quadrado, mais o que? F de x2, f de x2, menos f de x1 ao quadrado. Mais, assim sucessivamente, até quem? Até a última, que é o quê? 2π, tá bom? Veja, 2π vezes quem? Tá mais embaixo aqui, 2π vezes o quê? F de x índice n menos 1, mais f de x índice n sobre 2, vezes o quê? Raiz quadrada de quem? xn menos x1 ao quadrado, mais o quê? xn menos x índice n menos 1. X índice n menos x índice n menos 1 ao quadrado, mais o quê? F de xn menos f de x índice n menos 1.
ao quadrado. Que é isso aí. Tá bom? Agora veja bem. Sejam pelo teorema do valor intermediário. São dois teoremas que eu vou usar aqui. O teorema do valor médio e o teorema do valor intermediário. Sejam pelo teorema do valor intermediário. Z1, vou botar aqui, tá? D1, D2, Dn. Coeficientes de P sejam pelo teorema do intermediário. D1, Dn, coeficientes da partição P, tá certo? Tais que cada soma dessa, ou seja, tal que f de xi como está na ordem, eu vou botar aqui, ó, só para seguir a ordem, tá? X índice N, vou ajeitar direito. X0, X1, X1, só questão de ordem. Tal que F de... desculpa, perdão. É o último, né? F de N-1, X. Obrigado. Então, sejam pelo teorema do valor intermediário D1, Dn, coeficientes de P, tais que f de xi menos 1 mais f de xi sobre 2 seja o f de di para todo i de 1 até n. Por quê? Porque se você pegar a média de dois números, necessariamente está entre os dois. Ok? Mas como a função é contínua no intervalo fechado x0, x1, pelo teorema do valor intermediário, essa média é assumida por um certo número real D1 entre x0 e x1. Você vai para o segundo intervalo. F de x1 mais f de x2, quer dizer, a média, dividido por 2, a média de f de x1 e f de x2 está entre f de x1 e f de x2. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um D2 no intervalo x1, x2 fechado, tal que essa média é igual ao f do D2. Aí você aplica o teorema do valor intermediário em cada subintervalo da partição. Então, você consegue coeficientes D1, D2, Dn, tais que isso aqui acontece. E, tá certo? E E1, E2, En. Também coeficientes de P, coeficientes de P da partição, tais que, não tem essa vírgula não, tais que o f de xi menos o f de xi menos 1 seja igual a quem? Ao f' de EI vezes xi menos
xi menos 1. Qualquer que seja I de 1 até N. Isso aqui já teve a sua finalidade, o seu propósito. Qualquer que seja o I de 1 até N. Novamente, eu estou aplicando o teorema do valor intermediário em cada subintervalo da partição. Tá certo? I, aí falta botar aqui, né? Vou botar aqui no meio. I, pelo, que teorema é esse? Teorema do valor médio. I, pelo teorema do valor médio, E1, E2, En, coeficientes de P, tais que você tem isso aqui, qualquer que seja I de 1 até N. Também agora eu estou aplicando o teorema do valor médio em cada subintervalo da partição, que são intervalos da forma xi menos 1, xi, intervalos fechados. Então, daí, como é que fica? Daí, como é que fica então? Deixa eu apagar isso aqui. A área de SP. Daí a área de SP, quem é? É 2π vezes quem? 2π vezes o F de quem? De D1. Tá certo? 2π vezes o F de D1, que né, isso aqui é o F do x0, x1, dá o F de D1. Vezes essa raiz quadrada aqui. Mas essa raiz quadrada vai ficar o delta x1 ao quadrado, mais o quê? F' de E1 ao quadrado vezes o delta x1 ao quadrado. Que eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? 1 mais a derivada da F em E1 ao quadrado vezes o delta x1. Deixa eu ver se eu escrevi correto isso aqui. E, pelo teorema do valor intermediário, E1, E2, En, coeficientes de P, deixa eu me fazer entender melhor, coeficientes de P, tais que vale isso aqui, qualquer que seja I de 1 até N. Então, isso aqui vai ficar isso, mais o quê? Mais quanto? 2π vezes quem? F de D2, vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais F' de E2 ao quadrado, vezes quem? O delta x2. Mais, assim sucessivamente, até o último, que é quem? 2π vezes o F de Dn, vezes raiz quadrada de 1 mais a derivada da F em N ao quadrado vezes o delta x. Ou seja, isso aqui é uma soma. É uma soma. É a somatória sobre P de 2π F de quem? De DI. 2π F de DI vezes o quê? Vezes raiz quadrada de 1 mais a derivada da F aonde? Em I ao quadrado vezes o delta aqui, delta x. Tá certo? Hã? Isso aqui não é uma soma de rima, não é uma soma de rima, porque para ser uma soma de rima, precisava ser aqui DI e DI. Troca, tá certo? Troca. Então, não é uma soma de rima. Mas, voltando ao fato, aqui é o seguinte. Observe o seguinte, quanto mais fina for a partição, quanto mais fina for a partição, mais parecidos são a superfície, mais parecidas são a superfície SP e a superfície S. Concorda comigo? Portanto, é natural eu definir o limite
definir a área de S como sendo o quê? Como sendo o limite da área de